Bem-vindos, senhores. Boa noite. Maravilha. Que bom estar com vocês aqui. Estamos caminhando aí quase pro final, né? E os guerreiros sobreviventes estão aqui. Show demais. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Gravando, beleza. Show de bola. Só vou deixar no mudo aqui que eu tô trabalhando. Beleza. Hoje nós chegamos aí em 2 passos muito poderosos para a construção da nossa riqueza, construção do sucesso, que são 2 pontos cruciais na nossa materialização, ou seja, transformar aquilo que a gente tem como desejo, como objetivo, em algo tangível, aplicando e utilizando os conhecimentos que nós temos a nosso favor. E o primeiro passo que nós iremos falar hoje é o mistério da transmutação do sexo. E por que o Napoleon Hill veio trazer, né, um assunto como esse para dentro da literatura do Quem Pensa Enriquece? Porque a energia sexual é uma força criativa poderosa quando canalizada. Ou seja, quando a pessoa sabe utilizar essa energia a seu favor de maneira consciente, ela se transforma num verdadeiro gênio da realização. Por quê? E aí nós iremos falar aqui, no resumo, quais são as principais ideias deste passo, deste capítulo, e por que ele é tão importante na nossa jornada de crescimento e busca e alcance da riqueza. Então, qual que é a ideia central deste capítulo? A energia sexual é uma das mais poderosas do ser humano. Napoleon Hill ensina que essa energia pode ser transmutada. O que é ser transmutada? Pode-se dizer que transformada. Ou seja, a gente pega algo que está em um formato e transforma em um outro formato. Então, essa energia ela pode ser transformada em criatividade, motivação, realização pessoal e financeira. Agora vamos ver o porquê. A energia sexual está ligada à vitalidade, magnetismo pessoal, paixão e entusiasmo. Eu acredito que vocês já com certeza experienciaram em algum momento na vida aquele momento em que nós estamos altamente envolvidos em alguma relação. Eu falo relação amorosa mesmo. Nós temos aquele gás, aquela vontade, aquela energia de fazer acontecer a coisa. E da mesma forma, quando se bem aplicada, esta energia, e aqui nós estamos falando propriamente dito da relação sexual, nós conseguimos colher muitos frutos desta energia. Lembrando, desde que seja com consciência, com intenção, tá? Porque não basta somente sair por aí utilizando dessa energia ao bel prazer, porque não irá, né, colher os frutos desta energia se for algo feito de maneira, como é que eu posso dizer, promíscua, entregue, sem fundamento, sem sentido. Então aqui ele vai dizer que se você utiliza esta energia, que é a mesma energia da força criadora, tá? Foi assim que, de fato, o universo, se fez o universo, a criação, né? A ciência chama de Big Bang. Outras linhas filosóficas ou teológicas vão dizer que o universo foi emanado. Ou seja, a junção do equilíbrio perfeito entre o masculino e o feminino, o yin e o yang, essas energias em equilíbrio, elas têm um poder de criação. Não é à toa que nós, enquanto seres humanos, geramos a vida através deste ato. Então é um ato sagrado. E aqui ele vai explicar para a gente que se nós utilizarmos essa energia com intenção para um propósito definido, você consegue extrair
o melhor desta energia. Os grandes realizadores são, muitas vezes, pessoas com forte energia sexual, direcionada para conquistas mentais e materiais. Aí, dada a importância também do cuidado com si mesmo, cuidado com sua mente, com seu corpo, com seu espírito. Por quê? Porque tudo isso também interfere no potencial desta energia. Quando nós estamos muito sobrecarregados, isso em qualquer esfera, espiritual, mental, física, nós não conseguimos fazer com que essa energia flua no nosso corpo, a energia sexual. Então aqui ele vai falar que transmutar, né, significa canalizar essa força. Eu pego essa energia que poderia estar sendo desperdiçada em coisas sem propósito, eu canalizo essa energia e direciono ela para um propósito definido. Então, canalizar essa força para propósitos elevados, como a arte, como negócios, como liderança e inovação. Então, você pega esta energia, você canaliza ela e direciona esta energia para propósitos elevados. Paixão, entusiasmo, desejo ardentes são formas sublimadas de energia sexual. Então, quando a gente está apaixonado, não somente no sentido relacional, mas estamos apaixonados pelo nosso objetivo, pelo nosso propósito, esta energia ela pode ser, né, são formas sublimadas da energia sexual. Então, não necessariamente a energia sexual ela tem que vir de um ato, mas é uma energia que primariamente ela já está contida no nosso ser. A diferença que aqui ele quer deixar claro é o como você utiliza esta energia. Então, ele vai dizer que uma energia como esta, sexual, canalizada para um propósito definido, para um objetivo, ela tem o potencial de transmutar, de transformar em ideias, em ações, em negócios direcionados para o seu propósito. É mais uma ferramenta que nós temos aqui à nossa disposição. Como utilizar então essa energia de maneira prática? Observe onde você dissipa. Dissipar é perder energia. Observe onde você dissipa sua energia e como pode redirecioná-la para criação, trabalho e propósito. Tá? Então aqui, o que ele quer dizer de maneira prática? Não utilizar a energia sexual para dissipá-la em coisas que não vão acrescentar na sua vida. Tá? Isso aqui é um recado, pessoal, principalmente para quem já tem essa tendência. E aqui eu vou falar bem abertamente com vocês. Pornografia, né? Pornografia em primeiro lugar. Desperdício desta energia com pornografia e outras coisas correlacionadas é uma forma de você dissipar essa energia. Agora, se você tem a sua companheira, o seu companheiro, e você, né, dentro da tua relação, sem problema nenhum. Pelo contrário, esta energia vai fazer com que você consiga ainda mais estar próximo dos seus objetivos, desde que você canalize ela. Então, você está no movimento ativo da sua energia sexual, lembra? Cara, essa energia é muito poderosa. Eu posso direcionar essa energia também para outras coisas na minha vida. E aí, a força do pensamento é capaz de fazer isso. Então, é uma dica. Às vezes você tá, né? O ato em si é maravilhoso, né? Quando você tem uma pessoa ali na qual você pode comungar desse ato sagrado, é maravilhoso. E você também ainda pode utilizá-lo dessa forma. Então, essa seria a grande sacada. Então, você está vibrando alto naquele momento ali, de extrema satisfação, prazer, sua energia está alta, você aproveita e também canaliza mentalmente aquela energia para o seu propósito. É isso que ele vai trazer para nós neste capítulo sobre transmutação do sexo. O sexo é uma das energias mais poderosas que existe do ser humano e ela pode ser canalizada e direcionada para criação,
para vitalidade, para o aumento do seu magnetismo, tá? E tudo isso você consegue utilizar aí a seu favor sem ter que fazer muita coisa de diferente do que você já faz normalmente, a não ser direcionar o seu foco, a sua intenção também para os seus objetivos. Beleza? Então, seguindo aqui para o próximo passo, um dos passos que eu particularmente mais gosto, por se tratar de um conhecimento que, quando bem absorvido e praticado, leva um ser humano comum a lugares extraordinários. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas do sucesso financeiro, da realização pessoal, mas sim de um nível de consciência mais elevado. Eu costumo dizer que quando o ser humano ele entende o universo no qual ele está presente, e aqui você não precisa saber todas as vertentes do universo, não, mas entender que existe um universo macro na qual você está inserido, que nesse universo existem leis, tá? E quando você passa a viver em harmonia com este universo e entende como a sua mente funciona, você já tem as ferramentas necessárias para conseguir alcançar o que você deseja na sua vida. Por quê? Porque o universo é a grande mente macro, maior. A mente humana, consciente, subconsciente, é a micro, é o seu universo particular. Então, quando você entende o funcionamento da sua mente, entende o funcionamento do universo, você passa a viver em harmonia com ele e passa a não viver em resistência com ele. Muitas das vezes, quando você vai investigar a fundo o que tem acontecido na vida de uma determinada pessoa que faz com que ela não esteja alcançando, não esteja realizando, você pode buscar na raiz, que provavelmente vai ter relação com a mente, com o entendimento da mente, com o entendimento da própria consciência. A pessoa olha para si, mas ela não reconhece os seus traumas, ela não reconhece as experiências que geraram bloqueios ao longo da sua vida, e isso vai travando a fluidez desse processo natural. Se você observar o universo, o mundo mesmo, o planeta, os animais, a natureza, todos respeitam um fluxo natural. Os rios, quando a gente vai observar, né, tá viajando, às vezes você passa por um rio, ou você vai até a praia, quando você observa o mar, toda a natureza ela respeita um fluxo natural das coisas, né? O rio sempre está caminhando, afluindo em direção ao encontro com o mar. A mesma coisa somos nós. Quando nós entendemos quem somos e para onde estamos indo, nós passamos a fluir como um rio que vai em direção ao todo, ao Criador, a Deus. A mesma coisa acontece com a natureza. Você observa o movimento dos pássaros, o movimento das formigas, todos respeitando um fluxo natural. É assim que nós temos que buscar viver. Sair do movimento de resistência, a partir do momento que nós entendemos como a nossa mente funciona, como o universo funciona, voltamos a atenção para dentro e não para fora, nós passamos a nos conhecer. Por isso, né, se chama autoconhecimento. Quem sou eu? Qual é a minha história? Né? O que me marcou ao longo da minha vida? O que me falaram sobre dinheiro quando eu era criança? E nisso a gente vai investigando, vai buscando. E nós vamos acessando essas informações, vamos tomando consciência, porque muitas das vezes, como que você vai mudar uma programação que está instalada na sua mente há tanto tempo, sem saber o que é? Então, o primeiro passo é tomar consciência. Cara, minha vida foi bem desafiadora na minha infância. Sei lá, minha família passou por muita escassez. Sempre a questão do dinheiro foi algo que era tratado com com um semblante muito triste dentro da minha casa. Você vai buscando essas informações e aí você vai percebendo aonde foram criados ali os programas, os paradigmas. E aí quando você toma consciência, você fala, caramba, então foi isso. Olha só, meu pai passou a minha vida inteira me dizendo que dinheiro não dava em árvore. Olha só o tamanho da crença. E aí você vai tomando consciência. Quando você vai tomando consciência, você fala, agora eu quero mudar esse padrão de pensamento. Dinheiro é uma fonte infinita
que chega até mim de diversas formas e de maneira ilimitada. Por exemplo, é uma frase de afirmação, que aí é o que a gente estudou aqui na autossugestão. Ó. O terceiro passo em direção à riqueza, a autossugestão. Começar a inserir informações dentro que você, ao longo do tempo, passa a acreditar como verdade. E aí tem algo que é fantástico aqui no capítulo da mente subconsciente. A mente subconsciente, ela não entende o que é verdade e o que é mentira. Ela acredita naquilo em que você mais coloca a sua energia. A mente subconsciente é o campo fértil onde todos os pensamentos plantados criam realidade. Então vamos imaginar que a mente subconsciente é uma grande fazenda ainda em terreno fértil, sem nenhuma plantação, onde todos os dias, com cerca de 60 a 70 mil pensamentos que nós seres humanos temos por dia, nós estamos todo dia plantando uma semente ali, naquela terra. Você acreditando se aquilo é bom ou é ruim, não interessa. Ele vai te trazer o equivalente às sementes que você está plantando. E aí a gente vai ver isso de maneira metafórica na Bíblia, né? A lei do plantio, a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Só que por muitas das vezes a gente não entende isso no âmbito da mente. E aqui nós estamos falando da mente subconsciente. As metáforas que eram contadas eram para que fosse uma maneira aceitável das pessoas entenderem o que estava sendo dito. Mas se nós traduzimos isso para a realidade comum de hoje, nós estamos falando da mente subconsciente. Os pensamentos que você conserva em sua mente têm o poder de criar realidade. Então vamos aqui. O subconsciente é o elo, ou seja, ele é a conexão entre a mente consciente. Relembrando, mente consciente, tudo aquilo que eu consigo ver, sentir através dos meus 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Isso é o que a mente consciente processa. É o mundo externo, é o sensorial. O subconsciente, ele recebe as informações da mente consciente, igual uma câmera, grava isso no subconsciente, que é o terreno fértil, é a terra onde você planta os seus pensamentos. Além de conectar a mente consciente, ele conecta a inteligência infinita. Napoleon Hill vai chamar de inteligência infinita o que nós podemos chamar como Deus, como Criador, como Universo, como a energia amorfa que permeia todas as substâncias do universo, está presente em todo lugar, né? A gente conhece como onisciente, onipresente, onipotente. É uma energia. E essa energia está em todo lugar. A mente subconsciente, ela é o elo de conexão entre a mente consciente, que eu estou percebendo agora, com a mente infinita, com o todo, da onde tudo é criado. Antes das coisas existirem na Terra, no mundo material, elas estavam no mundo das ideias, na imaginação, no etérico, que é o subconsciente. E a fonte dos resultados da sua vida. Ou seja, o subconsciente é o elo entre a mente consciente e a inteligência infinita, e a fonte dos resultados da sua vida. Ele absorve pensamentos dominantes, sejam positivos ou negativos, e os transforma em realidade. Para você ver, aqui entra muito do nosso livre-arbítrio, né? Nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, nos foi dado para que nós tivéssemos a liberdade da escolha de fazer aquilo que a gente acredita que é o melhor para nós e para as pessoas à nossa volta. Então, aqui está a prova real disso. O subconsciente, ele não vai diferir se o que você está mandando para ele é negativo ou é positivo. Ele simplesmente vai trazer para você o equivalente na realidade daquilo que você está conservando na sua mente. Então vamos aqui aos pontos chaves. Tudo que você repete com emoção, fé, frequência é absorvido pelo subconsciente. Por isso, muitas das vezes as pessoas falam: visualização não funciona, ficar fazendo frase de afirmação não funciona. Não funciona mesmo se você não colocar emoção, fé e frequência.
Senão é só palavras jogadas ao vento. Ah, eu quero ser rico. Tá. Outra coisa é você falar: nossa, eu desejo muito a prosperidade e a riqueza, porque olha só, minha vida ficaria assim, eu resolveria isso, resolveria aquilo, e aí você começa a imaginar e colocar sentimento e emoção naquilo. Como que seria a sua vida hoje, você alcançando o seu objetivo, sua meta, seus sonhos? Como que você se sentiria ao pisar o pé naquele lugar que você tanto sonha em conhecer? E esse sentimento, essa energia é que consegue dar o impulso necessário para que essa semente germine. Da mesma forma que uma semente para germinar na terra, ela precisa de pressão, os pensamentos precisam de intenção, emoção. Essa seria, entre aspas, a pressão no solo da mente. Porque você coloca o que é necessário para que ela germine. O solo faz esse papel. Quando a semente está na terra, ele pressiona, ele sofre uma pressão absurda, o suficiente para que o broto saia de dentro da semente. E ele comece a germinar. E ele vive sob pressão até o momento de se tornar uma árvore. Ele está fazendo pressão, inclusive, contra a própria gravidade, porque a gravidade está empurrando para baixo e a árvore está nascendo para cima. Ele não filtra ou julga, apenas aceita e executa. Imagina o seu subconsciente como um grande servo seu. Ele é o seu servo. Ele não vai questionar. Quem questiona é a mente consciente. Você olha para uma situação e questiona aquela situação. Nossa, o que é isso que essa pessoa está fazendo? Não é possível que a pessoa está, fazendo isso aqui. Ou seja, sua mente racional, consciente, está filtrando, está julgando aquela situação. A partir do momento que você olha, você aceita aquela situação como uma verdade, ela vai parar no subconsciente. E por isso que se fala muito, pessoal, do quadro de visualizações. Por que o quadro de visualizações é tão bacana nesse processo? Porque no quadro de visualizações você consegue olhar ali e observar e sentir a emoção daquela realização. Ah, eu quero uma casa, um carro, quero viajar com a minha família. Aí você tem aquelas imagens ali, seja no seu computador, seja num quadro mesmo, na parede. Você vai criando emoções e vai fazendo com que o seu subconsciente receba essas informações. O consciente vai racionalizar no início, ele vai olhar e vai falar, está muito distante, não é possível. Mas com a repetição, você passa a aceitar aquela informação como verdade. O subconsciente é influenciado por suas emoções dominantes. Aí aqui ele vai falar sobre o medo, sobre a fé, sobre o desejo, sobre o amor, a raiva e etc. E é bem desafiador isso. Eu falo por experiência própria. Às vezes, você até acha que você não está focando naquilo que você não quer. Mas às vezes você tem uma situação mal resolvida internamente ou externamente, talvez com alguém, com algum lugar, e aquilo te alimenta uma raiva ou te alimenta um medo. E isso também é emoção. Ou seja, ele também tem o poder de transformar aquilo em realidade. Tá? Por isso, a atenção que nós devemos ter. O subconsciente se conecta com a inteligência infinita, que manifesta ideias, soluções e oportunidades. Aqui está uma grande sacada. Quando você está utilizando, por isso que eu falo que é tão importante o entendimento da mente. Quando você passa a entendê-la, você passa a não ser tão levado por essa corrente de pensamentos diárias. A gente está aqui, daqui a pouco a gente está pensando... Vou usar o próprio termo. Daqui a pouco a gente está pensando merda. Nós temos, enquanto seres humanos, esse hábito. A gente pensa na merda que o negócio pode dar, mas a gente não pensa se o negócio der certo. Já pararam para reparar? A gente está olhando, cara, a gente pensa em tudo que pode dar merda no negócio, mas não pensa no que pode dar de bom. E aí, naturalmente, a gente às vezes já entra na situação pensando na merda que aquilo pode dar. Quando vê que não, a merda vem à tona e a gente fala, eu não falei? Ainda fala isso, né? Eu falei que ia dar merda. Cara, tudo é percepção. É a percepção que você dá. Não estou dizendo que todas as coisas, pessoal, vai sempre dar certo. Pelo contrário, não é bem assim.
Porém, se a gente já entrar acreditando que vai dar, a chance real é que dê. Agora, quando você entra com pensamento positivo, com pensamento que aquilo realmente pode dar certo, você está com mais chances. Já existem várias variáveis no processo, mas você já está com uma positiva ao seu lado. Beleza? Então vamos aqui às ferramentas, então, para programar o nosso subconsciente. A autossugestão, que eu falei para vocês, as afirmações. Recomendo utilizar o próprio ChatGPT. Crie para mim 10 frases de afirmações positivas em relação a tal objetivo. Você quer, sei lá, quer fazer o seu negócio crescer. Eu quero fazer meu negócio crescer, eu quero ter outros profissionais trabalhando comigo. Então, pede para ele criar afirmações positivas em relação ao crescimento do seu negócio. Dê informações para ele que ele vai trazer as frases prontas para vocês. E aí você grava essas frases no bloco de notas, imprime, e aí lê essas frases todo dia. É a ideia daquele cartãozinho que eu falei para vocês. O cartãozinho que o Napoleon Hill fala no livro é o cartão de afirmações, onde você está constantemente lendo aquele cartãozinho e inserindo essa programação no seu subconsciente. Visualização com emoção. Você visualiza seus objetivos e coloca a emoção. Como que você se sentiria ao estar vivendo aquela situação? Repetição de pensamentos positivos. Ao invés de estar sempre pensando e repetindo pensamentos negativos, inverte a polaridade. Você está falando, não vai dar certo. Vai dar certo sim, já deu. Já deu certo. A gente tem até uma brincadeira entre amigos aqui que acabou virando até uma marca de roupa, uma coleção de roupas, que foi uma hashtag que eu lancei ela no mercado, entre aspas, porque na verdade era só um grupo de amigos, e eu comecei a falar isso e acabou pegando. Apesar dela estar no sentido invertido, ela ainda gera muito impacto positivo, que é a hashtag nunca deu errado. Eu lembro que sempre que a gente estava em algum movimento ali com amigos e tal, alguém vinha com alguma negatividade falar sobre isso, eu já falava na hora, falava nunca deu errado. Eu até postei no meu Instagram ontem o moletom em cima da mesa com a hashtag nunca deu errado. Inverte os pensamentos. E você vai ver que vai se tornar um hábito. Emoções dominantes elevadas. Gratidão, amor, confiança. Aqui vai um exercício legal. Acordar e agradecer. Agradecer primeiro porque você acordou. Porque você podia nem ter acordado, ter ficado naquele sono ali e acabou, meu amigo. Mas não, você acordou, abriu teus olhos. Você está deitado numa cama, né? Com a coberta, com o travesseiro, no conforto ali, agradece pela família, agradece. Cara, todos os dias se você parar para observar, você tem motivos para agradecer o tempo inteiro. Pelo chuveiro, pela água quente que cai do seu chuveiro, pela água que você pode beber, pela comida que você tem. E são diversas formas que a gente tem motivos para agradecer todos os dias. Então, conserve esses pensamentos. Amor e confiança. Tá? Existem formas de induzir esses sentimentos aqui também. O amor, por exemplo, ao próximo. Se você vai fazer uma ação de caridade, ou se você vai num lar dos velhinhos, no hospital. Existem várias formas de você induzir esse sentimento, tá? E a confiança. Ações práticas. Crie um ritual diário de leitura das suas metas, afirmações e visualizações. Então, todos os dias você pegar ali seu papelzinho, seu caderninho e ler ali suas metas, fazer suas afirmações, fazer suas visualizações. Substitua os pensamentos negativos assim que os reconhecer com consciência. Isso é um exercício desafiador, mas com prática ele acaba se tornando um hábito. Você está ali pensando... Cara, eu falo isso por mim mesmo. Eu viro e mexo, me pego pensando em coisas que não tem nada a ver. E aí é o momento que eu uso aquela técnica do cancelado. Quando eu vejo que a mente está indo, eu já cancelado, já inverto o pensamento e penso no contrário daquilo. É um exercício desafiador, mas, como eu falei, com prática vira um hábito. E aí, pessoal, nós entramos aqui agora no nosso ponto de partilhas e trocas. Nós temos 3 minutos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir outra sala, tá? Até porque eu acho que um dos momentos mais ricos que a gente tem é essa oportunidade de todo mundo falar e a gente trocar ideia aqui. Enquanto o tempo corre ali, deixa eu ler o que o Geru falou aqui. Eu sou feliz e grato, pois o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes. Aí, perfeito, uma afirmação positiva sobre dinheiro. Pedir para o chat é uma boa alternativa, mas quando você cria a sua frase, você coloca mais sentimento nela e você sente toda vez que lê. Perfeito.
Você pode exatamente criar a afirmação que você quer em relação ao que você deseja. Eu dei a sugestão porque eu sei que é desafiador você pensar em tantas frases de afirmação. Então você pode usar frases prontas também. Mas com certeza, se você direcionar para o seu objetivo com o seu sentimento, vai ser muito mais poderoso. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar esse link aqui. É o mesmo link, tá? Eu vou encerrar para ver se ele deixa eu voltar sem ter que ficar esperando aquele tempo lá que eles botam aqui. Beleza? Fiquem atentos lá no grupo. Então, beleza, vamos seguir aqui. Eu não sei se o Giro vai conseguir entrar, mas vamos abrir o espaço aqui para a gente trocar uma ideia, Jefferson. Show demais. Me fala aí suas percepções sobre esses dois passos aí. O que mais te chamou a atenção? Cara, esse negócio principalmente da lei da atração, né? Isso é tão verdade, cara, que eu, desde o começo que eu tô fazendo a leitura, e tenho que confessar pra você que na minha vida toda esse foi o primeiro livro que eu tô lendo, e eu tomei essa decisão acreditando nisso, e já comprei mais uns quatro pra ler lá. Show. Se torna viciante, né? Mas esse negócio de lei da atração é tão verdade que a minha esposa também está praticando comigo, nós somos evangélicos, né? E ela também está praticando. Você vê que curiosidade, né? A semana passada ela começou a praticar a lei da atração e ela teve desejo no coração dela ter um Fiat Toro. Cara, e de lá pra cá já faz umas 2 semanas ela não para de ver mais Fiat Toro na rua, cara. Ela não para, cara. Todo dia, pelo menos, no mínimo umas quatro passa na frente dela de tudo quanto é cor. Você vê como é que funciona o negócio. E aí eu tava pensando agora, eu acredito que até ah, a tecnologia, se você for analisar, eu não sei se eu penso errado, mas analisando, ela anda pelo mesmo caminho. Às vezes você tá no Instagram ali, você pesquisa alguma coisa, aquilo ali não para de aparecer mais pra você, né? Eu não sei se você já pensou dessa maneira, não sei se está errado o modo de eu pensar, mas eu já percebi isso aí. E não para, e aí se você está no Mercado Livre e aparece aquilo, se você está numa outra rede, ele começa a aparecer. Então eu acredito que essa lei é um negócio assim surpreendente, surpreendente demais. Show demais. Que percepção massa, hein? Isso que você falou do algoritmo aí tem tudo a ver. Até porque muita coisa dentro da tecnologia é espelhado no sistema de funcionamento das coisas, do universo, da mente. Então, o algoritmo ele trabalha exatamente fazendo análise de comportamento das pessoas, né? E ali ele consegue encontrar padrões, ele consegue encontrar falas que fazem com que ele consiga trabalhar em cima daquilo. É perfeita essa analogia que você fez aí, porque a mente é do mesmo jeito. Onde a gente coloca a atenção, o foco expande. E aí a gente passa a ver mais carros daquele que a gente está pensando. Às vezes isso acontece também com pessoas. Vira e mexe. Eu tenho a sensação, vou encontrar tal pessoa. Eu encontro. É muito doido isso. Porque é uma forma que a nossa mente subconsciente trabalha. Ela não trabalha no visível, ela trabalha no invisível, na intuição, no sexto sentido. Né? A gente fala, o sexto sentido. O que é o sexto sentido? É aquilo que
não está no consciente, que é os 5 que a gente conhece aqui. O sexto, ele é uma antena que está ali, ó, captando e emitindo frequência e atraindo frequências. Então tem tudo a ver isso que você falou aí. E você vê que interessante, já faz umas 2 semanas, não sei se você sabe, eu sou montador de móveis, Sim, sim. e uma cliente que ela pagou uma montagem para mim adiantada, e aí essa montagem acabou não dando certo, ela substituiu por uma outra montagem que estava para chegar na casa dela. Ela falou que quando chegasse, ela ia me avisar. E ontem eu pensei assim, puxa vida, a fulana de tal já faz umas 2 semanas e não me liga, não fala nada, coisa e tal. Você acredita que dali uns 40 minutos essa mulher ligou pra mim falando que o móvel dela tinha chegado na casa? Sem brincadeira nenhuma. E aí eu peguei Acredito. amanhã agora de manhã, já ajeitando, já agendando pra amanhã de manhã montar a cozinha dela lá. Olha aí. Acredito demais. É um negócio surpreendente, é espetacular isso aí, cara. Agora pensa, vamos pegar tudo isso aí e vamos começar a usar a nosso favor. Que é o que vocês estão fazendo aí, você e sua esposa, praticando, né? A lei da atração, a visualização, o pensamento, a afirmação. Cara, nós somos uma máquina muito poderosa. Usar o cartãozinho de manhã e à noite. Exatamente. E bora pra cima, né? Tem que acreditar. O que a gente percebe é que o elemento principal é a fé e acreditar naquilo que você está se propondo a fazer. Se fizer, que nem você acabou de falar hoje aí, se você fizer sem a fé e sem acreditar naquilo que você vai fazer, são palavras ao vento. É verdade. E é o que a gente está acostumado aí no dia a dia, é isso, né? Então a gente tem que mudar esse padrão. E mudar esse padrão exige isso aí. É o que vocês estão fazendo juntos aí. Isso é muito legal, porque você tem uma companheira que também tá do seu lado, que acredita. Isso é poderoso demais. Quando a gente junta o masculino e o feminino numa união de propósito, é uma grande ogiva nuclear de poder atômico. Por isso que se fala tanto, Você né? falou, perdão, cai naquilo que você falou no capítulo lá da transmutação sexual, né? Você pegou a visão, né? Entendeu? Dois caminhando junto é melhor do que um, né? É, Caminhando com sozinho. certeza. Meu avô, que também se chamava Enoque, fez o papel de pai para mim. Ele sempre falava para mim o seguinte: não há como duas pessoas andarem juntas se não estiverem de comum acordo. Ele sempre me falou isso. E isso realmente é real. Isso se refletiu na minha vida, no meu relacionamento, em tudo. E hoje eu percebo que realmente a gente tem que ser bastante. Não sei nem se o termo seria seletivo, porque eu também acredito que a gente atrai aquilo que a gente é, em primeiro lugar. Então, se a gente quer atrair algo bom para a nossa vida, a gente tem que ser algo bom. Mas isso não anula o fato de que realmente nós temos que ser seletivos nas pessoas que entram na nossa vida. E eu não falo só de relacionamento, eu falo de amizades, eu falo de parceiros, sócios, etc. Porque se duas pessoas não tiverem de comum acordo, pode ter certeza que não vai dar certo. E às vezes a gente deixa, né, determinadas pessoas, situações entrarem na nossa vida e as coisas acabam não dando certo. Mas muito bom. Cara, feliz por saber que esse também é o seu primeiro livro, porque foi o meu primeiro livro. Eu também, até ler o Quem Pensa Enriquece, eu não tinha lido nenhum livro. Já estava. Nessa época eu estava no final da faculdade já e não tinha lido nenhum livro. Olha lá, o Rogério falando aí também. Meu primeiro livro, a lei inteira. E assim tem mais alguns amigos que eu sei que também foi o primeiro livro. Cara, e esse livro ele abre portas. Ele conecta a gente com possibilidades. E o próximo livro que a gente vai ler também é muito top, porque ele foi o livro que inspirou vários outros livros aí que são best-sellers no mercado, inclusive o próprio Quem Pensa Enriquece. Lá nós vamos falar de uma camada acima, mais profunda, que está por trás de tudo isso que a gente viu aqui no Quem Pensa Enriquece. E eu tenho certeza Isso que aí também, Doc, para quem nunca leu e vai começar a ler, que nem
isso é uma coisa extraordinária, cara. Isso aí, para quem tá começando, você imagina um rapaz hoje Esqueci de botar aqui para gravar. de 20 anos começar com essa mentalidade. Hoje eu tô com 47, né? Um adolescente de 20 anos começar a vida com esse tipo de mentalidade, tendo as informações que a gente não tinha lá atrás, por não ter internet disponível hoje. Isso aí é uma virada de chave, cara. É uma virada de chave. E eu entendi hoje, graças a mudando um pouco o foco aí do que a gente está falando, graças a essa iniciativa aí, virou a chave da minha mente e eu já decidi que acabou um livro, já vou ler o outro, acabou o outro, já vou ler o outro, e eu entendi que o sucesso também está na leitura. Os livros que você lê, os vídeos que você assiste, as músicas que você ouve, tudo impacta, tudo. Às vezes a gente está ouvindo uma música, achando que não tem nada ali por trás, né? Não, é só uma música. Ainda mais hoje em dia, né? Que as músicas estão cada vez mais deturpadas, né? Falam de problemas, etc. E isso a gente vai alimentando a nossa mente. Então a gente tem que sempre se lembrar que nós temos um terreno muito fértil, que esse terreno está sendo todo dia semeado, você acredite nisso ou não, e vai gerar frutos. Ponto. Cara, é incrível a sabedoria do nosso Criador, do nosso Deus, porque ele criou um universo perfeito. Perfeito. Matematicamente perfeito. Porque tudo tem uma programação por trás, tem uma matemática, tem uma engenharia. E ele nos deu a liberdade para a gente fazer o que quiser com isso. E poucos estão tendo a sabedoria de utilizar isso da maneira correta. E eu falo isso para vocês até com pesar mesmo, porque nós estamos numa era onde muitas coisas serão reveladas. Muitas. Nós chegamos nessa era, né? Tanto se falava nela e nós estamos dentro dela. Então, muitas revelações virão ainda para o mundo, mas principalmente também para as pessoas, internamente. E quando nós partimos dessa jornada aqui para a próxima, aonde quer que seja, o que nós vamos levar daqui é a nossa consciência. O corpo não vai, as pessoas não vão, né? A gente não sabe exatamente para onde nós iremos, mas sabemos exatamente que estaremos com a nossa consciência. E aí é aquele momento que nós vamos refletir o que eu fiz com a minha consciência. O que eu plantei na minha consciência. E isso é puro estado vibratório. A ciência já está aí, já comprovando um monte de coisa que já se falava há muito tempo, né? Mas a ciência ela leva um tempo, né? Para quebrar o paradigma, para testar, para validar e aprovar. Mas hoje, se vocês pesquisarem aí, nunca aconteceram tantas comprovações científicas de questões energéticas, espirituais, etc., como está acontecendo agora. E isso prova mais uma vez para a gente que, cara, nós somos aquilo que nós vibramos, que nós emitimos, que nós conservamos na nossa mente. É um exercício, mas que eu tenho certeza que em algum momento a gente vai colher. Podem ter certeza, porque a lei da semeadura ela é irrevogável. Nas leis herméticas nós conhecemos como a lei da causa e efeito. Eu vou até... Deixa eu só ver se o livro está aqui, para eu fazer um complemento aqui com vocês. Só um minutinho, pessoal. Vou pegar o livro ali. Esse livro aqui é um livro que, inclusive, em algum momento a gente pode lê-lo. Chama O Caibalion. O que está escrito aqui?
Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Ele não tem um autor, porque os autores não se apresentaram. Eles são denominados como os 3 iniciados. Cara, é fantástico. Por quê? Porque aqui ele vai tratar das 7 leis herméticas. Ou, em outras palavras, conhecido como as leis do universo. Lembra que eu falei para vocês? Quando você entende o funcionamento do universo, você entende o funcionamento do seu universo, que é a sua mente, seu coração, você passa a viver em harmonia com esse universo. E aqui, dos capítulos, ó, é a lei da causa e efeito, ó, a causalidade. Eu vou trazer aqui para vocês, para a gente complementar o que a gente está falando aqui, ó. Lei da causalidade. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Ou seja, causa é a semente, o plantio. O efeito é o fruto. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Nada. Então ele vai falar aqui, ó, o 6º grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito, contém a verdade que a lei domina o universo. Nada acontece por acaso. Que este é simplesmente um termo para indicar a causa existente, porém não reconhecida ou percebida. Que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. Cara, isso aqui é uma libertação. Por quê? Quantas pessoas você não vê falando por aí, não, foi coincidência. Foi o acaso. Isso aqui vai explicar, inclusive, pessoal, o porquê de tantas coisas ruins acontecerem. Porque não tem quem nunca se questionou, se Deus existe, por que as pessoas estão passando fome? Por que está acontecendo lá o massacre não sei aonde? E não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Esse é um pensamento que é muito superficial na camada. Por que ele é superficial? Porque você está olhando somente o efeito. Você viu lá, a catástrofe aconteceu e a gente fica se questionando, meu Deus, por que tanta maldade? Por que acontece essas coisas? Cadê Deus? Cadê não sei o quê? A gente não falou que Deus deu uma coisa chamada livre-arbítrio? O livre-arbítrio está aí para todo mundo. Tem gente que já nasce em meio de uma situação. Não estou dizendo, pessoal, que existem culpados, mas existe uma lei chamada causa e efeito. Por muitas das vezes, isso aqui entrando até num assunto mais profundo ainda, questiona, tá? Eu deixo no ar para vocês isso aí. É uma forma de você questionar. Realmente existe apenas uma existência? Se existe uma existência, por que pessoas nascem no meio a tanta catástrofe? Será que em algum momento, se existe uma lei de causa e efeito, em algum momento não foi gerada uma causa? Então a gente entra... Cara, são tantas possibilidades que a gente pode adentrar só com o estudo da causa e efeito. Mas aqui vai dizer que nós somos responsáveis por aquilo que colhemos. Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Que cultivas. Então, a gente para de colocar a culpa fora no universo, nas pessoas, em Deus, não sei o quê, na política, não sei o quê, e passa a olhar para dentro e falar, eu sou responsável por essa porra aqui, ó. Então, tá dando errado, tá acontecendo errado, então peraí. O que eu tô fazendo para estar colhendo o que eu tô colhendo hoje? Só que por muitas das vezes as pessoas só querem fazer,
Ninguém quer olhar para o que vai acontecer depois, que é o resultado daquelas ações, e depois, quando acontece, bota a culpa em todo mundo, menos a autorresponsabilidade de enxergar que tem um livre-arbítrio e ela plantou. Por isso que eu questionei a questão das existências. Por quê? Cara, Deus é infinito, o universo é infinito. Nós, logo, enquanto espíritos vivendo uma experiência na Terra, na matéria, também somos. Se somos infinito, por que temos apenas esta existência? E aí a gente entra na causa e efeito, vai entrar em várias outras coisas e vai entender que existe uma trajetória que nós já estamos percorrendo há muitos e muitos e muitos anos, muito tempo, éons, que a gente chama, éons. Éons são grandes quantidades de tempo que a gente vem percorrendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo, e assim vai ser ad infinitum. Por quê? Porque o todo, Deus, ele é infinitum. Não tem um fim. O que nós estamos vivendo agora nessa era é uma época de revelação, não do fim do mundo. Igual, né, os sensacionalistas aí falam que é o fim dos tempos. É o fim dos tempos como está. Com as coisas do jeito que estão, isso realmente está insustentável para o nosso planeta. Com tanta cagada que o ser humano vem fazendo ao longo de todos esses milhões de anos. Então chegou o momento em que vai ser colocado um ponto final nessa bagunça aqui. Mas isso não significa que é o fim. Na verdade, é o novo começo. Nós vamos renascer para uma nova vida. Então, para isso, a gente tem que ir no nosso dia a dia aqui, plantando. Cara, eu, na minha concepção, aqui é uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que foi, inclusive, o que moveu a minha vida até eu chegar até esse momento de estar aqui com vocês hoje, foi uma ideia que surgiu na minha cabeça, um questionamento que foi o seguinte: se o mundo é abundante, a natureza é abundante, e o universo foi criado para todo mundo ter tudo do bom e do melhor, por que eu não posso ter? Esse foi o questionamento que eu fiz lá dentro do quartel, ainda era sargento do exército. Foi quando eu peguei esse livro aí, que eu já tinha comprado há muitos anos, mas nunca tinha lido. Falei, eu não aguento mais essa situação. Eu vou mudar essa realidade aqui. Aí comecei a ler esse livro. Foi assim que eu comecei a ler o Quem Pensa Enriquece. Porque eu me questionei por que se o mundo foi criado... Gente, o mundo foi criado em abundância. Olha o tanto de água que tem. Quem cria a escassez é o ser humano. Nosso planeta é mais 70% água, nosso corpo é 70% água, e o povo fala, tá faltando água. Tá faltando água, não. São as pessoas envolvidas que estão criando a escassez da água. Porque a natureza é abundante, é infinita. E o ser humano está acabando com isso, né? Com tudo que pode aí, até o momento em que a conta vai chegar. Então é isso, galera. Geru falou aqui, deixa eu ler aqui. Foi o primeiro livro dele também, a lei inteira, ele leu com 19 anos, 6 anos atrás. Ó. Hoje está com 25, me sinto grato, com certeza me ajudou muito a chegar onde eu estou. As músicas nos deixam abertos emocionalmente, total, total, total. E a informação dali vai direto para o subconsciente. Nunca li o Cabalhon. O Cabalhon é bem profundo, mas é um livro, cara, que vai abrir a mente de vocês, assim. Eu tenho um outro também, que eu tenho ele em PDF. Esse eu comprei uma tradução dele, porque ele só tinha em inglês, que é As 11 Leis do Universo. Esse livro é fantástico, fantástico. Posso mandar para vocês. Porque, cara, você entende o universo, você entende como o universo funciona, você para de ficar sendo levado pela onda. Já assisti toda a série da Lúcia Helena Galvão, legal. A Lúcia Helena Galvão fala muito sobre o Caibalion, uma das bases filosóficas dela. Deus não tem culpa do que acontece, tudo é causalidade do próprio homem. Perfeito, é isso aí. Porque aí a gente para de culpar os outros, assume a responsabilidade e a gente segue a nossa vida plantando e colhendo. Então é isso que esses 2 capítulos basicamente vão falar. Como você usar a energia sexual a seu favor e como usar o poder do subconsciente para criar a realidade que você deseja. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ah, pode, com certeza. Mas eles consideram. Eu queria saber de você, se você já sabe qual que vai ser o próximo livro, mas para mim a questão que eu gostei muito de ter o livro físico, entendeu? Que eu acho que a experiência do livro físico é bem melhor do que ler e do que escutar o audiolivro, sabe? Aham, perfeito. De repente eu não tiver, já para mim começar
Já vou mandar no grupo aqui, ó. Próximo livro a ser lido. A Ciência